Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é dia 26 de abril de 2018 e hoje vamos falar sobre Gideão, a condição que Gideão estava quando Deus, Jesus, apareceu para ele. E vamos tomar isso como exemplo, né? Mais coragem, mais força, que a gente venha estar ainda mais fervoroso nesses últimos dias para o preparo do arrebatamento, preparo da noiva de Cristo, que venhamos estar como os profetas do passado, como os homens de Deus do passado, como nossos patriarcas, determinados, corajosos, confiantes e dispostos a guerrear com o Senhor, em nome de Jesus. Gideão 6, que seria Juízes 6, e vamos só falar a partir do versículo 11. Israel, antes mesmo de eu começar a ler, Israel estava passando por um momento muito difícil, de muita calamidade, de muita opressão dos medianitas, dos amalequitas, de outros povos vizinhos e inimigos, que destruía tudo que eles faziam. Todo plantio era destruído pelo povo inimigo. E naquele tempo achou-se um homem determinado a mudar aquela situação, que ele estava fazendo o que ele podia. Mas ele estava trabalhando, ele estava disposto, ele estava ativo, ele não estava prostrado nem desanimado, ele não estava choroso, não, ele estava revoltado. Ele queria uma resposta, ele queria uma mudança, ele queria conhecer aquele Deus que ele ouviu dos pais dele. Aquele Deus tão poderoso que tirou do Egito, e eles de novo estavam numa situação tão difícil. Ele estava com o espírito inflamado. A fé dele estava buscando uma resposta, buscando uma saída. E quando o Senhor Jesus, que é descrito no Antigo Testamento como anjo com letra maiúscula, foi ao encontro dele, porque Deus se atentou à atitude de Gideão, que agradou a Deus. Presta atenção como é que nós agradamos ao Senhor, como nós chamamos a atenção desse Deus. Qual é como está a sua disposição? Como está a sua, vamos dizer, a sua condição espiritual? Você está prostrado? Você está em pé? Você está confiante? E aí que acontece? Gideão 6, a partir do 11, fala: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aleluia. Ah, Senhor, ele respondeu. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu não sou eu que está enviando? Não, aqui, ó. Não sou eu quem o está enviando? O anjo do Senhor interrogou. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Assim como Davi, né? Era o menor da família dele. Deus escolhe os guerreiros, os valentes. O que importa não é sua condição social, sua estatura, sua condição física. Deus olha, é a sua condição espiritual. O quão valente você é, o quão disposto você está. O quão você confia no Senhor e o quanto que você deseja a resposta do Senhor.
Gideão era um exemplo. Gideão, ele estava questionando. Gideão, ele antes de Deus aparecer para ele, com certeza ele questionava isso todos os dias. Porque senão Jesus não tinha ido até o encontro dele. Deus não ia ter enviado o anjo do Senhor para ele, para dar resposta na vida dele. Ele com certeza todos os dias clamava justiça, clamava uma mudança, clamava uma vitória para o povo de Israel. Ele interrogava isso, ele interrogava o poder desse Deus. Então, a partir do versículo 16 fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou o cabrito e com uma arroba de farinha fez os pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-as para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-a sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Há uma promessa de Deus para Gideão. Gideão lançou a oferta dele sobre a rocha. A rocha representa quem? Jesus Cristo. O anjo, que era o próprio Jesus, falou para ele colocar a oferta dele sobre a rocha. Então, o que acontece? E o Senhor aceitou a oferta dele. Graças a Deus. O Senhor aceitou a oferta dele e ele reconheceu que tinha visto o próprio Deus face a face, Jesus. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezinitas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace no altar despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Acera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído, que é o altar do Senhor. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram ao seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar.
Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam-se ao vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezeritas para segui-lo. Depois de ele obedecer, né? Ele desafiou, fez tudo que Deus, colocou a vida dele em risco, obedeceu a voz de Deus, foi fiel, não questionou o que Deus estava pedindo, simplesmente fez, mesmo com medo, mesmo sabendo que o pescoço dele estava correndo risco, ele fez o que Deus mandou. E o Senhor o quê? Abençoou ele no final, fazendo com que ele fosse cheio do Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor tomasse ele a tal ponto de ele conseguir convocar a nação para guerrear contra os medianitas, os amalequitas. Deus deu poder para ele. Depois que ele ouviu a voz de Deus, se sujeitou, obedeceu e creu. Ele foi fiel, ele mostrou que ele cria. Assim como desde o momento que Jesus se mostrou para ele, que é o anjo do Senhor, do Antigo Testamento, se mostrou para ele, ele creu até o final, ele fez tudo, ele se dispôs. Ele não teve medo, ele tinha o medo dele, receio do homem. Aquele medo que é o medo natural, mas não era um medo que poderia impedi-lo de fazer a vontade de Deus. Que a gente também enfrente esse medo. Ser covarde não é aquele que sente medo. Ser covarde é aquele que é vencido pelo medo. Mas quando nós quando nós estamos dispostos a vencer o medo, aí já estamos na posição de corajosos. E enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas e também a Asser, Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E as outras tribos foram ao encontro dele. Quais foram as tribos? Foram a Manassés, Asser, também Asser, a Zebulon e a Naphtali. Além de Manassés, mais 3 tribos. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Aí Gideão fez prova com Deus. Fez uma prova dizendo que se realmente o Senhor era com ele, ele ia deixar uma lã, e se a lã no terreno, em cima da terra, e se a lã estivesse molhada pelo orvalho quando amanhecesse, não tivesse molhado o chão, o terreno, ele ia saber que era Deus que tinha respondido. Mas não teria que estar a terra seca e somente a lã molhada. Deus foi e mostrou para Gideão que ele era com ele e respondeu esse pedido que ele fez. Aí, não contente, Gideão foi e pediu mais uma confirmação. Agora ao contrário, que a terra estivesse molhada e a lã seca. Deus foi misericordioso e atendeu ao pedido de Gideão. E aí Gideão teve certeza, né? Então, mas mesmo assim mostra mais na frente que Gideão precisava ainda de mais provas. E uma delas foi um sonho. Quando eles já estavam convocados, foi um sonho através de um rapaz que era amigo deles e tudo mais. E ele teve certeza que Deus ia dar vitória. Aí o que acontece, ó, e o Senhor, aí a partir do capítulo 7, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, da hora da convocação dos valentes que iam lutar, que iriam guerrear. O Senhor fez uma seleção que teria gente demais, e os que estivessem tremendo de medo seriam excluídos já naquela primeira convocação. Aí 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Depois que Deus falou que não queria aqueles medrosos que estivessem tremendo de medo, Deus não contava com esses. Então ele já falou assim: ó, pode ir para casa. Aí o que aconteceu? Ficou 10 mil. Mas o Senhor
a partir do versículo 4, Gideão 7, versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarem com você. Se eu disser, e este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-os com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas que nos partiram. Deus escolheu os 300 porque ele não queria que ele ia dar a vitória, mas ele queria mostrar, provar de todas as maneiras, com o mínimo de soldados possível, somente os valentes, somente aqueles que ele escolheu a dedo, que realmente eram dispostos, realmente estavam em nome de uma fé que era de vencer aquela situação, em nome do Senhor. E os outros foram excluídos para que não fosse a condição humana que viesse vencer essa batalha. Então, quanto mais difícil fosse aos olhos dos homens, melhor para Deus, para mostrar realmente que foi Ele que fez eles terem a vitória, né? Então, aí que acontece? Eles se reuniram na tenda. Deixa eu dar uma olhada aqui a partir do versículo. Aí teve o sonho, né? Que aí ainda Deus falou para Gideão que se ele tivesse com medo, que ele poderia levar um servo dele chamado Pura. Se ele tivesse com medo, Deus ia permitir ele ir junto com Pura para que ele fosse à frente da batalha. E Gideão estava ainda com medo, foi e chamou esse servo que ele tinha de confiança, que era o Pura. Deus tinha falado para ele escolher um dos servos, mas ele escolheu Pura. Quer dizer, Deus, na verdade, escolheu o próprio Pura. E aí ele foi e aceitou a sugestão de Deus. No momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! Foi tomado por coragem. Quando ele viu que Deus ainda deu outro sinal, mais um sinal, que era através do sonho, que eles iam ter a vitória, e ele ficou completamente encorajado e nada mais ele tinha a temer. Aí ele gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E eles lhe disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens foram divididos de 100 em 100, né? E Gideão estava com 100 homens que o acompanhavam. Chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite.
Assim que foram trocadas as sentinelas, e então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empurraram as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em um torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns para com os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tapate. E aí o que aconteceu? Eles venceram essa batalha mais para frente, que eles depois foram atrás dos líderes, dos midianitas, e Deus deu vitória para o povo de Israel. E o que Deus fez, no caso, me despertou, foi a questão da disposição. O que Deus quer de cada um de nós? Com quem Deus conta? Com quem Deus aparece? A quem Deus chama? São os dispostos. São aqueles que Deus encontra trabalhando, que Deus encontra se esforçando. Não são aqueles que estão prostrados, chorando, desfalecidos. Não. Deus quer que a gente venha estar fervorosos, independente da nossa situação. Se Deus ainda não te respondeu, não desanime, permaneça em posição de guerra, em posição de resposta, querendo uma resposta com Deus, assim como foi Jacó. Jacó lutou a noite toda. Jacó lutou a noite toda até conseguir a resposta de Deus. E Deus louvou a atitude dele, porque lutou com Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Deus quer os valentes. Deus quer contar com você, valente. Em nome de Jesus, não fique mais prostrado. Se levante. Deus falou o que com Gideão? Deus é contigo, guerreiro poderoso. Cadê? Aqui, ó. Poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E você tem sido quem diante de Deus? Um poderoso guerreiro? Quem você tem sido? Aonde a tua fé tem te levado? Aonde a tua fé tem feito você estar diante do Senhor? Lutando, guerreando, independente das circunstâncias, independente das situações? Deus conta com os valentes. Deus tem promessa para aqueles que acreditam, que creem, que pedem, que suplica, que luta, que guerreia. Os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Se você hoje está com o espírito de derrota, o espírito de covardia, o espírito de timidez, peça em nome de Jesus para que o Senhor tire isso de você. Isso não te pertence. Isso não te pertence. Isso não é da providência do Senhor. Deus te dá força, Deus te dá coragem. Deus é com aqueles que estão lutando. Aqueles que não desistem, aqueles que não param de orar, não param de crer. Aqueles que não desfalecem na oração. Permaneça como torre de vigia. Permaneça acreditando na promessa, na palavra. Isso vale para a igreja, a noiva de Cristo, a igreja daquelas que aguardam o arrebatamento. A noiva que está desperta. Vamos continuar vigilantes, vamos continuar trabalhando, servindo ao Senhor Jesus, para que Ele, quando venha nos buscar, venhamos estar trabalhando, servindo, fervorosos, santos, puros, não ociosos. Deus trabalha em cima daqueles que creem. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, em nome de Jesus, se você está dando ouvidos à voz da dúvida, da incredulidade, lança fora esse dardo do maligno, em nome de Jesus, da sua vida. Venha limpar o eirado, o coração, venha limpar o altar. Se tiver um altar erguido para qualquer outro que não seja Deus, qualquer outra idolatria, qualquer outra pessoa até, não sei, é uma paixão que você tenha.
Pode ser, tem tanta coisa que a pessoa ergue o altar no coração dela. São diversos deuses neste mundo, diversos. Em nome do Senhor Jesus, derrube esse altar de Baal, esse altar de Mamon, esse altar de Jezabel da tua vida. E que você, em nome de Jesus, erga um altar para o Senhor. Estabeleça os teus sacrifícios santos na rocha. Na rocha, em nome de Jesus. Que a rocha é Jesus Cristo. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Continua confiando. Não deixe de confiar. Se a resposta ainda não veio, prevaleça. Se a resposta ainda não veio, continue lutando. Continue guerreando. Continue orando. Continue acreditando. Continue buscando. O Senhor virá como veio a Gideão. Assim como o Gideão teve a resposta dele, você vai ter também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você for fiel, se você for firme nos propósitos com o Senhor, se você não desfalecer, se você permanecer firme ali, crente, acreditando, o Senhor com certeza, Ele jamais vai desapontar você. Ele nunca vai te desapontar. Todos já te desapontaram, mas Deus é o único que não vai te desapontar. Continue acreditando, continue crendo, continue trabalhando, continue orando, continue servindo esse Senhor. Porque Ele é fiel e justo para cumprir cada um dos seus desígnios e cada uma das suas promessas. Que em nome de Jesus, essa palavra venha edificar a sua vida, a sua família, neste dia. E eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Eu te peço, Senhor, visita o coração dessas pessoas, meu Pai. Venha, meu Deus, toca, Pai, toca no mais íntimo do ser, meu Deus, aquilo que está, meu Pai, impedindo eles de acreditarem, deles crerem, de eles se fortalecer, ó Deus, e arranca essa dúvida de Satanás, essa dúvida lançada pelo inimigo, meu Pai, que venha a ser tirada, venha a ser destruída, meu Pai, esse altar, meu Pai, esse altar que foi construído no coração dessa pessoa. Eu não sei para quem esse altar está erguido, mas que o Senhor venha destruir todo altar que não seja do Senhor. Que venha cair por terra todo poste ídolo, Senhor. E que em nome de Jesus, um altar erguido para o Senhor Jesus, um altar erguido na rocha venha ser feito nesse coração, porque esse coração tem que estar fundamentado na rocha, na palavra do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor grande e maravilhoso, e que o Senhor, meu Pai, vai atender ao clamor dessa pessoa a partir do momento que ela tiver esse conserto espiritual, que ela tiver essa consciência espiritual, meu Pai, e ela confiar e depender somente do Senhor, somente de ti, não de favor, não de braço humano, não de condições humanas, mas sim do poder que vem do alto, que o poder que vem das alturas. Eu te peço, Senhor, que esse altar erguido por ti, meu Pai, nesse coração edificado na rocha, eu te peço que venha, meu Pai, que venha haver resposta para todo aquele que crê, todo aquele que se dispor, todo aquele, meu Pai, que atender a tua voz e se sujeitar ao teu chamado. Eu te peço em nome de Jesus, visita este coração, visita esses pensamentos, visita os caminhos dessas pessoas, desses familiares, Senhor, e atenda o clamor do coração de cada um daqueles que acreditam no Senhor e que mantém sua tocha acesa, que é a chama da fé, a chama da fé. E a trombeta que venha a ser a proclamação da tua palavra, meu Deus. Que venhamos proclamar a tua palavra, continuar proclamando, Senhor. Eu te peço que os vasos sejam quebrados, que sejamos nós quebrantados diante da tua presença, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o santo nome de Jesus venha purificar-nos de todo pecado através do sangue do Cordeiro. Limpa-nos de todo pecado e que nada venha nos afastar do Senhor. Faça a restituição nessa casa. Faça a restituição nessa família, meu Pai.
E que em nome de Jesus essa pessoa, a partir de hoje, a partir de agora, se atenta à tua voz e pratique, obedeça, assim como o Gideão obedeceu. O Gideão foi fiel e ele teve resposta. Aquele que obedece, aquele que acredita, aquele que crê de fato, de verdade, e não questiona a questão de falar: Deus, eu não vou fazer isso. Não, eu vou fazer tudo que o Senhor está me pedindo. Eu vou fazer cada vez mais que o Senhor manda, mais faz. Aleluia, Senhor, que venhamos ser assim, bons servos, servos fiéis, dispostos à tua palavra, dispostos à tua vontade, dispostos ao Senhor, Pai. Cura-nos, ó Pai, espiritualmente. Venha curar toda a ferida espiritual, Pai. Que toda a rebeldia do nosso corpo, da nossa carne, venha a ser destruída, venha a ser mortificada. Eu te peço em nome de Jesus.